Agora a questão diz o seguinte, ó. No manual de instrução de um conjunto de 30 lâmpadas, essa aqui de novo é uma questão de eletrodinâmica, viu? Vamos prezar aqui dos conceitos de associação de resistores. Quando vocês trabalham com resistores, lembrando que, primeira coisa, um resistor é um dispositivo do circuito que transforma energia elétrica exclusivamente em térmica ou calor. Por exemplo, chuveiro elétrico, ferro de passar, torradeira, secador de cabelo. São dispositivos que convertem energia elétrica em calor, em energia térmica. Cuidado que é muito comum usar, dizer assim, um micro-ondas. Não, o micro-ondas, ele pega energia elétrica, transforma em ondas eletromagnéticas na frequência das micro-ondas, que vão aquecer, vão fazer com que as moléculas de água se agitem, e aquecendo e aí cozinhando o alimento. Então ele não é classificado como resistor. E no caso da lâmpada incandescente, nós popularmente chamamos de bico de luz, é que embora a gente use ele, na maioria das vezes, para iluminar os ambientes, mas ele entra também como resistores, porque em torno de 95% da energia elétrica que chega num bico incandescente, numa lâmpada incandescente, será convertida em energia térmica, em calor. Tanto é que nas estufas é muito comum se usar esse tipo de lâmpada para aquecer, para produzir calor, ok? Então vamos lá. Então nos resistores nós podemos associá-los de três formas, né? Três. Série, paralelo e mista. Associação em série, aí tem aquelas características. A corrente não se divide, a tensão é dada pela soma das tensões, a corrente total é a mesma, o que é um problema na associação em série. Por quê? Porque aí, se um resistor para de funcionar, os outros também param. Além disso, a resistência equivalente é dada pela soma das resistências. É outra desvantagem, porque resistência, do ponto de vista físico, é a dificuldade que o material impõe à passagem de corrente elétrica. Se eu somei resistências, eu somei dificuldades. Portanto, é mais difícil a corrente passar, ou seja, mais energia vai ser dissipada na forma de calor. Já a associação em paralelo. A associação em paralelo é aquela em que a corrente se divide. Se a corrente se divide, quer dizer que cada ramo, cada trecho, ele é independente. Ou seja, se um aparelho queima, os outros continuam funcionando normalmente. Como, por exemplo, o que acontece na nossa residência. Olha, a luz do seu quarto agora está apagada, mas as luzes da sala estão acesas. A televisão está desligada, mas o ventilador está ligado. Seu computador está desligado, mas a geladeira está ligada. Então, são circuitos em paralelo. Eles funcionam independentemente um do outro. É uma grande vantagem. A segunda grande vantagem da associação em paralelo é que a resistência equivalente ela vai diminuir, porque ela é dada pela soma dos inversos. E lá da matemática, vocês já sabem muito bem, e melhor do que eu, que quando você soma os inversos, o resultado é sempre um número menor do que as parcelas somadas. Tendo em vista isso, eu vou desaparecer aqui para a gente resolver a questão. No manual de instruções de um conjunto de 30 lâmpadas idênticas, que são lâmpadas idênticas, galera, são aquelas lâmpadas que têm resistências iguais. Usadas para enfeite, está especificado que o conjunto deve ser ligado em uma rede elétrica de 120 volts. Embora ele não tenha dito o que é isso, mas pela unidade a gente sabe, 120 volts. Volts é a unidade de tensão ou DDP, resultando em uma corrente total, corrente elétrica total de 4,5 ampere. No entanto, o manual não informa a potência nominal de cada lâmpada para a aquisição de lâmpadas individuais de reposição em caso de queima. Quer dizer, ele está dizendo que no manual não vem dizendo a potência de cada uma das lâmpadas. Isso quer dizer que se uma delas queimasse para comprar no mercado, ele não teria como saber, já que não estava especificado. Depois de ligar o conjunto, percebeu-se que ao retirar qualquer lâmpada, 1/3 das demais não se acendiam. Ou seja, 1/3 de 30 são 10 lâmpadas. 10 lâmpadas ficavam apagadas e 20 acesas. Espera aí, se algumas apagou e outras permaneceram acesas, as que permaneceram acesas já dá para a gente concluir que estão em paralelo. Lembra da vantagem da associação em paralelo? É que eu posso desligar um e os outros continuam funcionando. Aí vem o comando da questão. O que ele quer? Ó? Qual a potência nominal de cada lâmpada? Bom, galera, para responder isso aqui, eu preparei aqui um circuito ilustrativo para a gente não perder tempo. Já tenho ele aqui pronto. Está aqui. A situação hipotética falada aí é essa aqui. Nós temos aqui a corrente elétrica que chega de 4,5 ampere. Aí, para que uma parte do circuito continue funcionando e outra não, eles têm que estar em paralelo. Só que ele disse que 10 lâmpadas iriam se apagar. Então, as 10 que irão se apagar estão em série. Lembram que estando em série, quando uma se apaga, as outras também deixam de funcionar? Aí veja o que eu fiz. Eu coloquei 10 em série nesse ramo, 10 em série nesse outro, 10 em série nesse outro. Por quê, Chicão? Porque vamos supor que nesse ramo aqui de cima, essa
essa terceira aqui se queimasse, deixou de funcionar. Como aqui interrompeu o circuito, essas 10 aqui de cima nenhuma funcionam, mas essas outras 20 aqui de baixo, ó, continuarão acesas. Se, por exemplo, ao invés de ter sido no primeiro ramo, fosse nesse aqui e essa aqui queimasse, ó, abriu o circuito, então nenhuma dessas 10 aqui do meio iriam funcionar, mas as 10 de cima e as 10 de baixo continuariam acesas. E por último, se aqui embaixo uma dessa aqui deixasse de funcionar, também de novo abriria o circuito, essas lâmpadas aqui de baixo não iriam funcionar, mas as do meio e as de cima continuariam funcionando normalmente. Tá aí a configuração. Além disso, estão submetidas a uma DDP de 120 volts. Agora vamos pensar o seguinte, observe que está chegando uma corrente aqui nesse nó. O ponto onde a corrente elétrica se divide a gente chama de nó. Como as resistências são todas iguais, aqui em cima tem 10 em série, então aqui eu teria um R mais 2 mais um R mais um R mais um R mais um R, dá um total de 10 R's. Aqui no meio, um R mais um R mais um R, 10 R's também. Aqui embaixo, um R mais um R, 10 R's também. Quando você tem resistências iguais em paralelo, as correntes também serão iguais. Pela lei de conservação aqui das cargas elétricas, primeira lei de Kirchhoff ou Kirchhoff, quando queiram, estabelece que a corrente elétrica, a soma das correntes que chegam em um nó é igual à soma das correntes que dele saem. Mas, professor Chicão, aqui só está chegando uma, não é? Que é 4,5. E está saindo 3i, ó. Então eu posso dizer que esse 4,5, que é o que chega, eu posso dizer então, Chicão, que esse 4,5, que é o que está chegando, vai ser igual à soma das que estão saindo, e isso, no caso, 3i. Ixi, então agora ficou fácil. Assim eu já posso calcular a corrente elétrica que passa em cada uma das lâmpadas. Esse 3 está multiplicando, passa a dividir. Fica, portanto, 4,5 dividido por 3, e isso dá 1,5 ampere. Pronto, eu calculei, veja, eu não acabei minha questão ainda não. O que eu calculei foi apenas a corrente elétrica que está passando em cada um daqueles resistores. 1,5 ampere. Porque eu vou procurar uma maneira mais prática de resolver esse problema. E a maneira mais prática é usando a equação do π. Chicão. Lembra a equação do π? Potência é igual a corrente vezes a tensão, ou DDP. A corrente eu já achei, ó. Falta DDP. Ora, mas eu disse agora há pouco que esses aparelhos em série, a DDP é a soma das DDPs. Então aqui, ó, eu teria que somar a DDP nesse primeiro. Como as resistências são todas iguais, as DDPs aqui também são iguais. Eu vou chamar a U'. E a DDP em cada ramo é a mesma porque estão em paralelo. Ou seja, essa DDP total é a soma dessas DDPs aqui de cada ramo. E dá um total de quanto? 120. Então eu posso escrever aqui, ó, que 120, que é a DDP total, vai ser igual à soma das DDPs aqui. Então seria 10 vezes aquele U'. O U', lembrando, é a DDP então em cada um dos resistores. Então esse U' vai ser igual, ó, esse 10 multiplicando, passa a dividir, 120 dividido por 10, que dá igual a 12 volts. Ixi, pronto. Acabou, Chicão? Ainda não, porque o que eu calculei aqui foi agora a tensão, o DDP, em cada lâmpada. Agora sim eu vou resolver o problema. A potência, então, de cada lâmpada vai ser a corrente em cada lâmpada. A corrente em cada lâmpada foi 1,5, vezes a DDP em cada lâmpada, que eu chamei de U', no caso aqui 12. Portanto, a potência em cada lâmpada, fazendo essa multiplicação aqui, vai dar 18 watts. Isso me daria como resposta correta o item 18, item B. B de buchada de bode, beleza? Questãozinha bem interessante. Também foi do Enem, viu? Essa aqui é uma questão, deixar aí para vocês tirarem um print.